Oi pessoal, vamos falar hoje então sobre a leitura do Deserto dos Tártaros. Eu li através do Kindle, tá? A minha edição. E eu tava olhando aqui que eu tô com essa resenha pronta faz algum bom tempo e eu ainda não tinha conseguido gravar. Tenho percebido que os livros que são mais cativos assim no meu coração, eu tenho tido um pouco mais de dificuldade de gravar, de falar sobre eles. Muito por receio de não conseguir contemplar tudo que a obra merece. Então já estou partindo pela premissa aqui que eu não vou conseguir contemplar tudo que essa obra merece e que tá tudo bem. Vou tentar falar um pouco da minha experiência de leitura, o que ressoou em mim, que já adianto foi um livro que mexeu muito comigo e que foi favoritado. É um livro que eu quero ler outras vezes, eu tenho certeza que em outros momentos de leitura eu vou perceber outros aspectos, porque é um livro muito introspectivo. Bom, mas antes de tudo, deixa eu te contar um pouco sobre o que é o livro, qual que é a narrativa que a gente acompanha. Esse é um romance escrito em 1940, é um dos grandes livros aí da literatura italiana. Foi eleito pela crítica como um dos melhores livros do século XX, então já dá para ter uma noção. E eu sei que tem um filme sobre esse livro, mas que eu não assisti e provavelmente não assistirei porque eu sou dessas. Gostei muito do livro, não sei se eu quero assistir, deixa as coisas como estão agora. Então a gente vai acompanhar a trajetória do oficial Giovanni Drogo. Ele é, recém-alocado ali para atuar na Fortaleza Bastiani, faz fronteira com o território dos Tártaros, que fica basicamente no meio de um deserto, não tem nada perto, não tem civilização. Ele, quando chega lá, se surpreende, que não tem vilarejo perto, eles não conseguem sair nas horas de descanso, então a vida fica 100% dentro daquela fortaleza, no meio do deserto, no meio do nada. Bom, mas no caminho pro forte, ele foi recém-designado, tá indo lá pro forte, tudo feliz, ele ainda, muito esperançoso, muito otimista, com esse novo desafio, e ele encontra um oficial de maior patente. Nessa conversa com o oficial aí, eles passam a caminhar junto em direção ao forte, mas eles têm uma conversa onde o Drogo fica sabendo que normalmente as pessoas que servem nesse forte, elas servem por 2 anos, que acaba valendo por 4. Pois do contrário, se fosse no normal ali, fizesse equivalência normal, ninguém iria querer ir servir naquele forte. E quem vai é porque acaba pedindo para ir e não porque quer. Só que o Drogo não pediu pra ir, então ele já fica com essa pulga atrás da orelha, As pessoas que vão pra lá, normalmente é pra tentar ter uma progressão rápida na carreira, porque, sirvo 2 anos, vai equivaler como 4, então fica um pouquinho mais de tempo e eu já consigo ter, um crescimento mais rápido dentro da estrutura ali militar que eles tinham na época. Contudo, todavia, o Drogo descobre também que esse forte é um forte de segunda categoria, que eles chamam. O que isso quer dizer? Que não tem a menor iminência de ter algum tipo de guerra, algum tipo de combate, nada. Então, esse oficial que estava indo ali, com toda aquela esperança de virar um herói, de atuar na guerra, de ter o seu momento ali, o auge, de ser um salvador de pessoas, ou ser uma pessoa que vai se destacar no combate, cai totalmente por terra, porque eles estão lá somente para fazer vigilância, para fazer ali o acompanhamento para que tudo saia certo, sendo que não tem menor perigo de nada dar errado. Bom, o Drogo fica sabendo de tudo isso no caminho pro forte, então quando ele chega lá, nada mais natural do que ele pedir transferência imediata. Só que quando ele vai fazer isso, ele descobre que isso pode estar, infelizmente, atrapalhando a carreira dele em algum nível. Então ele combina ali com o oficial imediato dele que ele vai ficar durante um tempo, ali algumas poucas semanas, até fazer um exame médico, e no exame médico eles vão liberar ele para que ele seja transferido para outra unidade e que isso não manche o currículo dele, para que ele consiga conseguir construir a carreira que ele tanto almejava até então. E daí, gente, o que acontece? Que obviamente ele não vai ser transferido, ele fica ali, ele se habitua à rotina do forte, então eu acho que a primeira reflexão é como que a gente se habitua a coisas que a gente provavelmente não deveria, a gente não gostaria, mas a gente se habitua com base numa promessa. Uma promessa de que chega um combate um dia, uma promessa de que algo ilustre aconteça, mas que isso de fato não vai acontecer, Eu sinto que tem momentos da história que a gente fica ali esperando, eu pelo menos ficava assim, aquele famigerado na ponta do sofá, esperando algo que acontecesse, porque a gente quer que todos os sonhos do Drogo realmente se realizem e
que ele tenha, né, esse momento, algo na vida dele aconteça, né, algo diferente, algo novo, algo realmente emocionante, e não só os dias passando um após outro naquela fortaleza empoeirada no meio do deserto. Ele resolve ficar porque ele ainda é jovem, né, então ele pensa que vai passar rápido o tempo, e daí a questão do tempo é super emblemática nesse livro. Tem ali alguns outros personagens, tem um alfaiate que ele tá ali, ele é um senhorzinho, e ele fala que ele pode ir a qualquer momento embora. Então esse é um discurso muito presente em todas as pessoas que estão nesse forte, de que elas estão ali porque elas querem, que elas podem ir a qualquer hora e que elas vão ficar só mais um pouco ali, mas logo elas vão para outra instalação ou elas vão para casa. E a gente vê que não é o que acaba acontecendo em grande parte das situações. Então o tempo, a percepção de tempo é muito prejudicada, porque aquilo que as pessoas falam, eu tô aqui só faz uns 2 anos, aí você vai ver, vai investigar, não, a pessoa já tá ali há 8, há 10, eu tô aqui há pouco tempo, a pessoa tá ali há 10, 12, 20 anos dentro daquele forte. Então, na minha percepção, né, como eles ficam ali meio que inertes, meio que anestesiados, né, pela falta de coisas acontecendo, eles deixam de ter realmente uma percepção sobre o tempo passando. Isso é extremamente emblemático para esse livro, porque eu tô numa situação onde eu tô esperando que algo aconteça, isso não acontece, mas eu perco ao mesmo tempo a percepção de quanto tempo passou que eu estou esperando se algo acontecer. Aquele momento, né, que a gente às vezes vivencia na nossa vida, né, de, poxa, tô há tanto tempo esperando uma promoção no trabalho, né, ela não acontece, então vou mudar de empresa, ou tô tanto tempo esperando que tal pessoa mude, a pessoa não mudou, então deixa eu virar página. Essas coisas a gente consegue ter essa percepção. E eles não têm, eu acho que eles estão tão inebriados, intoxicados, ou seja, qual for a palavra, por aquele cenário que eles estão imersos no dia a dia, por aquele cenário literalmente, porque eles ficam olhando, né, ao longe, de dentro do forte, olhando o horizonte, aquele horizonte que não tem fim, e eles ficam, né, nas sombras do sol batendo, imaginando que são pessoas que estão vindo ali. E nunca são pessoas, então até mesmo a visão deles os engana de que algo está acontecendo e muito de projeções de suas próprias sensações, de suas próprias expectativas. Então, ele é um livro, assim, que pra mim, ele mexe com os sentidos físicos e com toda essa percepção temporal, espacial que a gente tem numa vida, entre aspas, normal. E existem algumas coisas que acontecem que elas são bem chocantes, assim, bem emocionantes, eu diria, né? Tem um oficial que ele morre pela mão de um outro oficial. Eu não vou dizer exatamente como que acontece, mas pra mim é uma mega crítica de como que as regras, né, seguidas às cegas, e também a obediência às regras que elas precisam existir, quando que essas coisas não estão funcionando direito, coisas acontecem, coisas não muito boas. Tem um outro oficial também que ele morre basicamente de frio, por pura teimosia, então você vê aquelas pessoas ali perdendo a vida a literalmente troco de nada, sabe? Não tem o porquê, não tem o motivo, mas para eles qualquer motivo é motivo de se provar, de mostrar o seu valor, de colocar aquilo que tem de melhor de si em prática. Só que as situações que acontecem, que proporcionam essa oportunidade, elas são ínfimas. Então, assim, é um se perder para nada. E isso, para mim, assim, foi extremamente extenuante. De enredo de livro, eu acho que é isso. Eu comentei um pouco já de várias coisas que eu senti e percebi lendo esse livro. Obviamente tem a temática da solidão, que para mim ela é muito cara, eu vejo como ela tem permeado boa parte dos livros que eu gostei desse ano, né? É uma temática que eu tenho estudado cada vez mais sobre ela. Então a solidão, né, nesse forte, tem um momento, né, que ele chega e ele reclama de uma goteira que tem no reservatório de água, e aquilo assim para ele é uma coisa ensurdecedora, ele não consegue conviver com aquilo, só que passa os dias e ele se acostuma. E chega um momento que o único barulho, né, que quebra aquela solidão dele é a dessa goteira, que cai todas as noites sem parar, ininterruptamente. Então, assim, várias questões com esse livro, né. Eu tive contato com esse livro, né, o que eu quis ler, assim, pela primeira vez, foi através de um vídeo
do canal da Gabriele Junques. Eu vou deixar aqui embaixo, tá, o vídeo dela, para que vocês também possam ver, a resenha é bem legal. E eu lembro que eu tava na fila das eleições para votar no ano passado. E eu lembro que o relato dela, do livro, me remeteu muito à solidão, ao isolamento da época da pandemia. De aquilo que a gente achava que era 15 dias, depois virou 30, depois virou 2 meses, e a gente não sabia quando aquilo ia acabar. Teve data para começar, mas não tinha data para encerrar. Então, isso me remeteu bastante a esse livro. E também essa sensação de que a gente não consegue separar, né, o que aconteceu antes, durante e depois da pandemia. Então, eu acho que na nossa cabeça está tudo isso meio um emaranhado de tempo, de coisas vivenciadas pela gente, e que a gente não consegue fazer essa distinção, que é muito parecido com o que o Drogo acaba vivenciando nesse livro, né? Essa falta de distinção de tempo, de começo, de início, de fim, de nada, assim, sabe? Então eu vejo que ele submergiu naquilo e nunca mais saiu do outro lado. Tem um momento também que o Drogo, ele sai numa licença, né, temporária que eles dão, eu acho que era obrigatória. Ele volta para casa, né, pra mãe dele, pros irmãos, pros amigos, familiares e tudo, que era para onde ele morava antes. Então, quando ele chegou lá, ele estranhou. Ele não se sentiu pertencente a nada daquilo, as pessoas tinham seguido sua vida de uma forma, ele tinha seguido a vida dele de outro. Ele tinha dificuldade de entender o porquê que as pessoas tinham feito aquilo, as pessoas tinham dificuldade de entendê-lo por sua vez. Então tinha um distanciamento muito grande, que eu acho que isso gerou ainda mais senso de pertencimento dele em relação ao Forte Bastiani. Então fez com que ele realmente sentisse que o lugar dele não era ali, e sim no forte, com os outros oficiais, com as outras pessoas que estavam a serviço lá dentro do forte. E eu lembro de ler essa passagem assim e eu lembrar muito da minha experiência de quando eu voltava para minha cidade natal, de como as pessoas faziam as coisas, de como as pessoas conversavam, quais eram os interesses dela. E eu, que já não me sentia tão em casa, não me sentia tão no meu espaço ali, quando eu volto e tenho uma experiência totalmente diferente, causa também esse estranhamento, causa essa sensação de falta de pertencimento. Acho que tem algumas grandes obras aí na literatura que fala, né, desse estranhamento, similar até mesmo do exílio, né? Então a gente pode pensar que o Drogo, ele estava num exílio ali, que ele pertencia a um lugar que não pertencia a mais nada, a não ser aquele lugar mesmo, né? Então, bom, eu acho que assim, a reflexão pode ir muito longe nisso. Eu acredito que esse é um livro que vai ressoar de diferentes formas em diferentes pessoas e tá tudo bem. Eu, pessoalmente, assim, ele me pegou num lugar muito pessoal, muito particular, e que falando agora dele me voltam muitas sensações, muitas emoções, e que só reforça que é um livro aí que realmente foi 5 estrelas, foi favoritado. É um livro que eu quero ler em outros momentos da minha vida, que eu tenho certeza que eu vou ter outras percepções e outras dessas vão se comprovar, vão se firmar, vão se fortalecer. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal e também de mandar o vídeo para alguém que queira ouvir também essa resenha sobre o livro do Deserto dos Tártaros. Te vejo no próximo vídeo.